pessoal, tudo bem? Então, esse aqui é o making off do neuropapo. O que a gente vai fazer hoje é discutir como funciona o circuitinho estimulador nervoso que a gente mostrou para vocês no neuropapo número 1, que perguntava se o Frankenstein era ou não neurocientista. A descrição dele e o circuito original vocês vão encontrar no www.eeweb.com transcutâneos menos elétrico, menos nervo, menos stimulator, menos pens, tá bom? Tá tudo lá. E vocês vão achar esse link também na descrição do nosso vídeo aí, tá? Então deixa eu contar para vocês algumas modificações que eu fiz em relação ao circuito original que vocês vão encontrar lá. Basicamente o que eu fiz foi separar a chave liga-desliga do acionamento. Então funciona assim agora. Antes você ligava o circuito, ele já estava acionado. Não é o que eu queria. Eu queria ter um botãozinho que só estimulasse o braço da pessoa quando eu apertasse o botão. Tá certo? Lembra daquele vídeo que eu fiz com o Marquinhos? Quando a gente ajusta esse resistor variável aqui, aproximadamente em 3K, 3 kΩ, fica em 9 volts quase o tempo todo, e 160 vezes por segundo, ele dá esses pulsinhos e permanece em nível zero por 150 mil por segundo. 160 Hz é interessante por quê? Porque isso é aproximadamente a mesma frequência que os nossos neurônios usam para disparar quando a gente quer contrair um nervo. Então o circuito é baseado no 555, como eu falei. A gente alimenta ele com 9 volts, porque geralmente quando a gente vai usar um circuito que vai ligado no corpo humano, não é legal você usar a alimentação, os 110 ou 220 volts da rede. Pode acontecer alguma coisa na rede ou no seu circuito e você tomar um choque ou acontecer alguma coisa ruim, né? Aqui a gente tem um transistor que simplesmente funciona como chave. Quando o nível aqui está alto, está em 9 volts, esse transistor não conduz, então é como se ele não existisse. Não passa corrente nenhuma, não acontece nada. Quando vem um pulso aqui perto de 0 volts, o que acontece? O transistor conduz, ele funciona como uma chave, então é como se ele conectasse o mais V, os 9 volts, diretamente aqui nesse transformador. Esse transformador é um transformador 1 para 10. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu estivesse injetando uma senoide, aqui, alguma coisa assim, de 10 volts, por exemplo, ele vai gerar na saída uma senoide de 100 volts. A gente pegou uma caixinha de som, sabe aquelas caixinhas de som antigas? De amplificar o som do PC para a gente ouvir a música? Então, tinha uma caixinha daquela quebrada que ligava no 110, ligava na rede. E ela tinha um transformadorzinho de 110 para 10 volts. Eu peguei esse transformador e usei ele ao contrário. Em vez de alimentar ele no 110, que é o primário, não. Eu alimento ele no secundário, que é a parte de 10 volts, que está ligado em série aqui com o transistor, e o secundário dele, que é onde tem os 100 volts, vai ligado num capacitor de 4 nanofarads. E isso é que vai ligado no braço da pessoa. Isso aqui, esse secundário, uma bobina, que também tem uma certa resistência, e um capacitor, forma um circuito RLC em paralelo. Esse circuito tem uma frequência de ressonância. Eu vou mostrar para vocês que quando a gente dá um pulso aqui, a gente vê esse secundário oscilar com essa frequência de ressonância do circuito. Aí tem uma coisa interessante, né? Se a gente confiar bem nesse transformador, como não tem ligação elétrica nenhuma da parte de 10 volts do transformador com a parte de 110, essa parte aqui está isolada da fonte e está isolada da rede. Então, a princípio, como nós vamos mostrar na bancada, só para teste, como eu não vou ligar em ninguém, a gente vai alimentar com uma fonte de 9 volts. Mas não é uma prática boa. O legal é você fazer com bateria de 9 volts mesmo, separar tudo. Segurança em primeiro lugar, né? Como é que isso aqui funciona? Lembra que no vídeo lá do Marquinhos e da Helena, o que a gente fez? A gente colocou eletrodos no braço da pessoa e ligou as garrinhas de jacaré. O músculo está lá no dedo, né? Imagina o braço da pessoa aqui, o músculo está aqui no dedo. É esse músculo aqui que vai contrair. A gente não está ligando os fios no músculo. A gente está ligando os fios aqui atrás. Está ligando no nervo. O nervo, o que é? O nervo é um pedaço do neurônio, um pedaço da célula, que é o axônio. É como se ele fosse um fiozinho que conduz impulsos elétricos. Esse nervo que chega nesse músculo aqui do dedo, que é o que ele estimula, chama nervo ulnar, tá certo? O neurônio dele está lá dentro da minha medula, aqui atrás. Tá? Então, esse neurônio, quando ele dispara, o fiozinho dele sai de lá da medula, passa aqui por dentro do meu braço, dá a volta aqui no meu cotovelo, passa por aqui. Nessa parte ele é bem superficial, ele está bem perto aqui da superfície da pele. Aí ele vai até chegar no meu nervo. Até chegar no músculo, tá certo? Esse é o nervo é o axônio. Então o que a gente faz? A gente coloca um eletrodo aqui e outro aqui.
O impulso é um pulsinho assim, ó. Primeiro ele é positivo, depois ele fica negativo. O nervo tá vindo daqui, é como se fosse um tubinho, tá certo? Um caninho, e vai até chegar no músculo. Como é que o pulso, né, o potencial de ação é conduzido dentro dele? É conduzido assim. Primeiro essa parte aqui fica positiva em relação ao meio externo, tá certo? E isso faz com que abram canais aqui que façam outras partes ficarem positivas também. Então, o positivo aqui vai se propagando e vai conduzindo assim, positivo na frente e negativo atrás, positivo na frente e negativo atrás, positivo na frente e negativo atrás, positivo na frente. Isso vai andando até chegar no músculo. Quando isso chega no músculo, produz a contração. Como é que a gente vai fazer o nosso estimulador produzir isso? É assim. Imagina que a gente vai ligar uma das garrinhas mais ou menos aqui, nessa região. E a outra garrinha nessa região aqui, tá certo? Os dois pontos do braço. Esse pedaço do caninho aqui, internamente, sentir que ele está mais positivo que o exterior, se eu não vou enfiar nada dentro dele, o que eu posso fazer? Eu posso influenciar o exterior para que o exterior fique mais negativo em relação ao interior. E aqui atrás, eu faço com que o exterior fique mais positivo em relação à parte interior. Dessa maneira, o que vai acontecer? Dentro do axônio, que eu não mexi, tá certo? Aqui ele vai ficar mais positivo e aqui ele vai ficar mais negativo. Exatamente o que tem que acontecer para o pulso se propagar. O axônio começa a deixar mais cargas entrarem aqui, a parte positiva vai se propagando e a negativa vem vindo atrás, até chegar no músculo e contrair. Como a gente está gerando esses pulsos 160 vezes por segundo, nós vamos produzir 160 pulsos internamente aqui no nosso axônio, que vão ser idênticos aos pulsos que o neurônio teria produzido se a gente mandasse contrair. Por isso que para o nosso corpo é como se o neurônio biológico de verdade tivesse mandado contrair. É assim que a coisa funciona. Outra coisa que fez a gente escolher esse tipo de circuito, se vocês procurarem na internet, ele é muito usado nessas clínicas de fisioterapia. Sabe aqueles aparelhinhos que eles colocam para ficar dando choquinho? Tá? Então, é exatamente esse circuito aqui. É um circuito muito parecido com esse. Então, olha, esse circuitinho, para a gente testar aqui e mostrar como funciona, eu estou alimentando ele com uma fonte de bancada de 9 volts. Então, é vocês usarem uma bateria de 9 volts, que não está conectada na energia. Esse é o transformadorzinho que eu falei para vocês que eu aproveitei de uma fonte, caixinha amplificada de som de computador, né? Estava pifada. Aqui é o primário, é o que é ligado em 110 volts, e aqui é o secundário que gerava os 10 volts, até marcado aqui. Aqui ele está ao contrário, então eu estou alimentando ele por aqui, a parte azul, e a parte vermelha é a parte que vai conectada nos dois eletrodos que vão colocados no braço da pessoa. Vou primeiro mostrar para vocês o que acontece com aquele pino 3, que é a saída do 555. Para mostrar como ele funciona, exemplificar, nós vamos colocar o osciloscópio. Então nós vamos pegar o osciloscópio e ligar o osciloscópio no pino 3 em relação ao terra do circuito. Então aqui eu estou com o osciloscópio, eu vou ligar o terra do osciloscópio aqui no pininho de referência, no terra do circuito, que é o negativo da bateria. Eu vou ligar no pino 3, que é a saída do 555. O nosso nível 0 ser nessa linha aqui. Pronto. Então tá lá. O nosso circuito ligado, ó, bastou ligar. Ligou a fonte vai alimentar com 9 volts. Então ele vai para 2, 4, 6, perto de 8 volts na saída. Com 8 volts ligados na base daquele transistor, ele está aberto, não está acontecendo nada, não está passando corrente nenhuma. Quando a gente aciona o botão aqui, ó, vai acender o LEDzinho aqui, de acionamento, e vocês vão ver os pulsinhos aparecendo ali, ó. Tá vendo? Pulsinhos bem rápidos, tá? A distância entre os pulsos é mais ou menos uns 6,3 milissegundos, que dá os 160 pulsos por segundo. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o tamanho de um pulso, para vocês terem uma ideia de que ele é bem rápido mesmo. Então, eu consegui abrir aqui, ó, aqui onde está o trigger, quando ele desce, fica 3 divisões perto de 0 volts e sobe para perto de 9 de novo. Como eu estou em 50 microsegundos por divisão, tenho 3 divisões, são 150 microsegundos. Então, a cada 6,3 milissegundos, ele fica
150 microsegundos em 0 e 6 milissegundos em 1. Isso dá mais ou menos uma relação de 2%, que é a divisão de mais ou menos uns 3K, 3K, por 100K, que é o outro resistor que tinha lá. Então dá mais ou menos essa mesma relação, explica essa frequência. Agora, esse pulso aqui de 9 volts, que vai de 0 para 9, que dá esses pulsinhos em 0, isso aí não estimula nervo nenhum. A gente precisa de uma tensão mais alta para ser colocada no braço, para poder estimular. Aí é que vem o transformadorzinho que multiplica por 10. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o osciloscópio de onde ele está, o nosso referência aqui no meio, então o 0 agora vai estar aqui no meio. E agora eu vou ligar o osciloscópio em paralelo com aquele capacitorzinho de 4,7 nanofarads, que está em paralelo com a saída do transformador. Agora, para continuar explicando como é que funciona, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o osciloscópio, eu vou ligar o osciloscópio aqui nas nossas galinhas, em paralelo com o capacitor de 4,7 nanofarads, tá? Para a gente ver como é que é o sinal que vai para os eletrodos colocados no braço da pessoa. Agora eu vou aumentar a nossa escala para 50 volts por divisão, porque aqui eu já vou ter um pulso alto. Vou ligar aqui e vou apertar o botão. Então, tá aí como os pulsos ficam. Tá vendo? Ele sai de 0, vai 1, 2 divisões e meia. Então ele está com praticamente uns 120 volts positivo, desce, chega até uns 80 volts negativo e tem uma oscilação aqui, ó, amortecida. Isso não aparecia no nosso pulso quadrado do 555, lembra? Que era um pulsinho super rápido, saía de 9 volts, ia até 0 e ficava 150 microsegundos. Esses 150 microsegundos estão aqui, ó. É o tempo que ele fica em 1 aqui, ó. E depois, essa oscilação é por quê? Por causa do circuito RLC. O secundário do transformador está formando aquele RLC com o capacitor e com a resistência do secundário do transformador. Então, quando a gente liga os eletrodinhos aqui, né, e conecta os fios, o que acontece? Para o circuito eletrônico, desse ponto aqui para esse ponto aqui, o que ele enxerga? Ele enxerga a resistência da nossa pele, do nosso tecido, e ele enxerga a capacitância do nosso tecido. E isso faz com que o sinal mude. Eu vou mostrar para vocês, a gente descobriu que se a gente medir nos eletrodos, né, quando a gente coloca os eletrodos de eletrocardiograma aqui, esses eletrodinhos aqui, ó, que é o que a gente usou lá no experimento, quando a gente põe esses eletrodos aqui, eles melhoram bastante a condutividade da pele aqui, para conectar bem legal dentro, né? Quando a gente mede a resistência desse ponto para esse e a capacitância desse ponto para esse, é como se a nossa pele tivesse uma capacitância de mais ou menos 100 nanofarads, tá certo? Em paralelo com uma resistência de 47 kΩ. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos a ideia do que está acontecendo. Então eu vou deixar acionado, ó. Vocês estão vendo lá como é que está o nosso pulso, então ele dá um pulsão, né? E aí você tem essa oscilação amortecida, que é como se o nosso circuito RLC, né, tivesse no que a gente chama de configuração subcrítica, né? Então ele oscila amortecido, mas tem essa oscilação aqui que tem a ver com a frequência de ressonância dele. Quando a gente conecta o dedo aqui, ó, vocês vão ver que pondo o dedo, olha lá, a oscilação amortecida diminui de amplitude. Olha lá. Tá vendo? E agora o sinal fica super parecido com o potencial de ação de um neurônio. Vou até ampliar um pouquinho aqui para vocês verem melhor, em mais detalhe, ó. Esse pulso aqui, ó. Quando eu coloco o dedo, ó, olha o que acontece com a oscilação amortecida. Ela diminui bastante. E o oscilador passa para aquilo que a gente chama de regime crítico. Tá vendo? Ele dá só uma osciladinha, né? Em vez de ele oscilar e continuar oscilando várias vezes, não. Ele dá uma oscilada e já quase que para, ó. Vou colocar o dedo, ó. Assim ele está subcrítico, assim ele está crítico. Subcrítico, crítico. Olha que legal. Eu vou simular isso, em vez de ficar pondo o dedo toda hora, com esse resistor em paralelo com o capacitor aqui. O resistor e o capacitor de um lado e o resistor e capacitor do outro, em paralelo com a capacitância e a indutância que a gente já tinha no nosso circuito. Então, deixando eles aqui, ó. Agora eu vou disparar, ó. É a mesma coisa que a gente estava vendo quando eu estava colocando o dedo. Tá? Então tá aí os pulsinhos, ó. Parece, vou dar uma descidinha aqui. Olha como isso parece pulso de um neurônio. Dispara super rápido, volta. E isso aqui tem uma duração, olha, de aproximadamente... Cada divisão está 1 milissegundo. Então tem 2 milissegundos de duração.
Isso aí é mais ou menos o tempo de duração de um potencial de ação de um neurônio verdadeiro. Então é assim que esse circuitinho simula a produção de um potencial de ação externo, né? A gente faz esse sinal conversar, né, com o nervo que está aqui superficial interno, mudando o potencial elétrico da pele em volta do nervo. Então, galera, uma última dica que eu vou dar para vocês, que é uma dica até importante, que é o seguinte: nem todo mundo tem osciloscópio em casa. Então, aquele sinal que a gente viu que, né, que sobe, desce e tal, eu falei, a gente colocar a parte negativa aqui na frente, a positiva atrás, para que o sinal propague no axônio, a gente não vai ter como saber, sem olhar no osciloscópio, como que isso funciona. Então, o que eu fiz aqui? Eu olhei no osciloscópio e eu vi que essa garrinha que eu marquei como vermelha, nesse meu padrão, ela tem que ficar para frente e a garrinha preta no eletrodo de trás, para funcionar. Agora, vocês não vão ter como saber isso. Então, o que você faz? Você coloca de um jeito e aciona o circuitinho. Se você não sentir nada no músculo, o músculo não tiver vontade de contrair, você vê que não tem vontade, você só sentir um formigamentozinho assim, que é um choquinho meio fraquinho, o que você faz? Você inverte os terminais, tá? Você tenta ao contrário. É isso. Beleza? Então é isso que eu tinha para contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, pessoal.